Amados irmãos e irmãs, podem se sentar. Vamos nos deter hoje na epístola de São Paulo aos Efésios, porque é uma epístola que nos fala da nossa vocação de cristão. É uma epístola que fala de nós, daqueles que são crismados, especialmente. São Paulo, ele olhando para um soldado legionário romano, um soldado romano, da legião romana, ele nos tira um modelo de cristão que nós devemos ser. Porque se um soldado romano é aquele que combate por Roma, Roma que foi grande, a cidade eterna, o império enorme, se um soldado combatia por Roma, quanto mais deve ser nós, que combatemos pelo reino dos céus. Já falávamos que existe a igreja padecente e a igreja triunfante. Mas existe a igreja que está aqui neste mundo, peregrinando neste mundo. É chamada de igreja militante, que milita, por isso militar, ou seja, que luta. A nossa caminhada aqui nesta terra é de luta. É por isso que São Paulo ele faz essa comparação com um soldado e com os apetrechos que um soldado leva: o capacete, o elmo, o cinturão, a espada, a couraça. Nós também devemos ter tudo isso. Mas São Paulo ele faz a diferença. Enquanto um soldado que luta, um soldado humano, soldado que luta pelas causas humanas, luta contra a carne e contra o sangue, nossos inimigos não são de carne e de sangue, mas é de espírito, são os demônios, são os pecados, é a nossa própria inclinação também para o mal. São esses os nossos adversários. Pois bem, fazendo esta comparação entre um soldado e a nossa vida, a nossa primeira arma nesta luta deve ser a oração. Que soldado louco que, vestindo a sua farda, entraria num campo de batalha sem portar a sua arma, sem se revestir da sua couraça, do seu capacete? Um cristão que não vive uma vida de oração, ele é como um soldado desarmado. Ele entra no campo de batalha desarmado, indefeso, porque a oração, ao mesmo tempo que é a nossa arma, ela é a nossa proteção, é a comunicação. Conversamos com aquele que seria o nosso superior, é Deus. A Ele que nós pedimos ajuda, pedimos graças para peregrinar nesta vida. Porque aquele que vive sem uma vida de oração, ele pode se dizer cristão, ele é batizado, ele é crismado, mas ele vive como um ateu prático. No dia a dia, ele vive como se fosse um ateu. Não se recorda de Deus. Ele olha as realidades deste mundo somente com os olhos da carne. Não olha com o olhar sobrenatural que a fé nos dá. Porque todas as realidades desta vida vai passar. Ou elas são boas, que nos ajudam a alcançar o céu, ou são indiferentes, ou são ruins. Mas para isso é preciso ter um olhar sobrenatural. O segundo elemento para a nossa vida aqui na terra: aquele que está aqui combatendo, ele precisa estar bem alimentado. Que soldado iria para a guerra desnutrido, sem alimento?
Ou seja, que cristão que vive uma vida na graça, que consegue permanecer na graça, sem os sacramentos. Precisamos da Eucaristia, é o nosso alimento. Também precisamos de um outro sacramento, porque afinal, se estamos em um combate contra o pecado, contra o demônio, obviamente, numa guerra, podemos sair feridos, graves, e mais, podemos morrer. É o que o pecado mortal faz. Mas, falando agora para os jovens, que vão entender melhor, podemos ressuscitar, igual um jogo de videogame. Morremos, mas voltamos, ressuscitamos. Sacramento da confissão, da reconciliação. Se estamos em guerra, pode acontecer de sermos feridos, gravemente feridos, morrer espiritualmente, mas podemos renascer para a graça através da confissão. E que soldado, novamente, iria para a guerra sem estar treinado, que não soubesse correr, que não tivesse condição física para combater, não combateria bem. Semelhantemente, nós também devemos fazer exercício. Mas o que é isso? Como assim exercício? Treino. É o que a tradição cristã chama de ascese. É se exercitar, treinar, mas para o espírito. É se mortificar. Se queremos permanecer na graça de Deus, se queremos continuar lutando, precisamos nos mortificar. O que é isso? Dar a morte para aquilo que nos inclina para o pecado. Se a minha tentação é as impurezas do olhar, mortifico o olhar. Não olho, evito tal lugar. Se a minha tentação é a gula, se o meu pecado dominante é a gula, eu mortifico. Eu causo morte. Eu causo dor àquilo que me leva ao pecado. Mortificação. Se a minha fraqueza dominante é a cólera, causo morte à cólera. Olhemos para a vida de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele era conhecido por ser o homem mais amável, doce. Mas ele só se tornou uma pessoa extremamente amável. Aqueles que conversavam com São Francisco diziam: nossa, que homem afável, agradável de conversar. Mas ele só se tornou uma pessoa agradável porque ele se mortificou. Porque São Francisco de Sales, ele era extremamente colérico, ele tinha um temperamento difícil, estourado. O sangue subia, ele queria falar palavras duras, ser grosso, estúpido. Mas ele mortificava a sua cólera, a sua ira. Ele dizia: Francisco, doma este leão. Ele era um leão que queria rugir. Conta-se, não sabemos se é verdade, mas de qualquer forma é muito piedoso saber que descobriram que a escrivania onde ele trabalhava, a escrivania embaixo estava toda riscada, arranhada. Era porque Francisco de Sales, quando tinha que lidar com uma pessoa difícil, ele, para se mostrar sempre manso, ele, para conter aquela fúria, aquela ira, explodir com a pessoa, naquele momento de tensão, ele segurava embaixo da mesa e arranhava toda. Segurava com força: não vou estourar, não vou pecar. Ele mortificava. É ascese. Se um atleta, ele treina, ele corre, se exercita, ele deixa de comer tal coisa, ou ele come talvez alimentos desagradáveis, levanta cedo, quanto mais nós. Se ele que luta por uma medalha de ouro,
quanto mais nós que lutamos pelo reino dos céus. Mortificar, ajudar a graça, ajudar a natureza a colaborar com a graça, porque Deus vem em nosso auxílio, mas temos que cooperar, fazer a nossa parte. Marco tal horário para dormir, vou dormir às 10. Na hora de dormir, a pessoa vai e pega o telefone. Um vídeo aqui, outro vídeo. São vídeos curtos. 1, 2, 3. Não, 11 horas. Tá bem, dá tempo, eu consigo levantar cedo. 11 horas, 11h30, meia-noite e meia, 1 hora. Nossa, a cabeça não aguenta mais. Os olhos queimam. Agora eu vou dormir. Vencido pelo próprio cansaço. Colocou no telefone, levantar 5 horas. Tocou o telefone, 5 horas. Não, estou cansado. 5, 5h05, 5h10, 5h30, 6 horas, 6h30. 6h30 levanta, estressado, nervoso, porque não conseguiu dormir cedo, porque não conseguiu levantar cedo e vai para o trabalho. Se essa é a dificuldade, mortificar, oferecer. Eu vou dormir neste horário. Eu poderia dormir um pouco mais tarde, mas eu ofereço a Deus. Vou levantar às 5 horas, aquele minuto heróico. Tocou o telefone, levanto. Como se a cama pegasse fogo, dizia uma regra da ordem dos cartuchos. Pule da cama como se ela estivesse em chamas. Pronto, é um minuto heróico. Pequenas mortificações do dia a dia. Aguentar uma pequena injúria. São os exercícios que nós fazemos. O cristão, ele também é um atleta. Que soldado louco iria para uma guerra despreparado assim, sem treinar? Quanto mais nós que lutamos pelo reino dos céus. Quarta arma, estudar. Infelizmente, muitos católicos abandonam a fé porque não estudam o mínimo. É claro, existem muitos motivos, mas talvez em grande parte seja porque uma pessoa, um protestante talvez, vem e traz um espantalho de igreja católica. Ou seja, ele vem, coloca do teu lado uma caricatura de igreja católica, e você que não estuda, que não lê o catecismo, que não lê a vida dos santos, escuta aquela pessoa bater naquela caricatura, naquele espantalho. Olha como a igreja católica é isso. Olha os papas tais aqui do século XV, XVI. Olha o que fizeram. Olha esses escândalos. E você vai escutando. Não estudou. Não fez por onde. Tenho certeza que grande parte das pessoas que hoje estão no protestantismo foram péssimos católicos. Não fizeram o dever de casa. Estudar. Estude o catecismo. Estude um pouco da sua doutrina. Alguém chega até você e fala: você adora imagem. Não é que eu adoro mesmo? É verdade, a gente ajoelha diante da imagem e adora. Não estudou. Estude o catecismo. Leia a vida dos santos. Porque é muito fácil apontar as fraquezas da igreja. Porque a igreja tem a parte humana, mas ela também tem a parte sobrenatural, espiritual, os santos, os anjos, a igreja triunfante, aqueles que estão hoje no céu. Quanta beleza, quantos exemplos. A vida dos santos é um tesouro de exemplos. Exemplos de humildade, exemplos de abnegação diante dos sofrimentos da vida, exemplos de fé, de esperança, de amor a Deus. Quantas histórias edificantes, emocionantes, de heroísmos. Os santos são os nossos heróis. E por fim, amados irmãos, talvez a principal arma, que é a estratégia. O exemplo. Como o exemplo ele atrai. São José Maria Escrivá, ele dizia que a palavra, ela move, porque afinal os argumentos eles impressionam a nossa razão, comovem, mas o exemplo
arrasta. O exemplo, ele atrai. Olha como aquela pessoa vive. Ela é diferente. Ela não é igual às demais pessoas. Sem abrir a boca, o exemplo do já ser cristão já é diferente. Já escutaram essa história, mas eu vou repetir. Certamente já escutaram. Certa vez São Francisco chamou um irmão da ordem que ele criou, um franciscano, e chamou para pregar. Vem, irmão, vamos à cidade e vamos pregar. E foram. Andaram, falaram um bom dia para cá, para uma pessoa, trataram com gentileza, com amor, um pobre. Andaram na praça, rodaram, andaram, sorriam. E voltando para o convento, o irmão perguntou para Francisco: e aí, quando é que vamos pregar? Pregai, se necessário, com palavras. A nossa vida tem que ser um testemunho do Evangelho. Convence, arrasta. O exemplo atrai. Mas se o exemplo atrai, da mesma maneira, o mau exemplo também afasta. Se o exemplo atrai de maneira tão extraordinária, o mau exemplo ele escandaliza. Escutamos no Evangelho a história de um servo que foi perdoado pelo seu senhor, ele que devia muito dinheiro, e quando ele se depara com o seu irmão que devia pouco, uma mixaria, ele é incapaz de perdoar, de ser misericordioso. Ele agarrando aquele irmão, dando tapas, me pague imediatamente. Ele escandalizou. Peraí, acabei de ser perdoado, eu devia muito dinheiro e aquele homem me perdoou, mas não sou capaz de dar o perdão ao meu próximo. As pessoas que estavam em volta, olhando aquela cena, ficaram escandalizadas. Mas você acabou de ser perdoado e você trata assim o teu próximo. Amados irmãos, o exemplo atrai, o exemplo afasta. Quantas pessoas hoje não estão na igreja, se afastaram de Cristo por causa do nosso exemplo? Não testemunhamos o Evangelho, não testemunhamos com a nossa vida Cristo. Façamos um exame de consciência. O que hoje nos falta é a oração. Não rezo, passe a rezar. Não frequento os sacramentos, não me confesso, vai lá, você está ferido. Levanta, combata o bom combate, vale a pena. Falta a ascese e as mortificações, faça. Uma pequenina ascese que seja, um pequeno sacrifício, meia hora mais cedo. Hoje, toda semana, neste dia, meia hora mais cedo. É para nosso Senhor. Esta meia hora é para Ele. Vou rezar. Não tenho tempo de rezar, é claro, porque rezar não é prioridade para você. Mortifique, dê um tempo a Deus. Se me falta o estudo, estude. Pegue o catecismo, leia a vida dos santos, cresça também espiritualmente com o testemunho dos santos. Se me falta o exemplo, comece agora. Testemunhe em Cristo, mesmo calado, ali, vivendo, fazendo as tuas coisas do dia a dia, mas já será uma diferença. Quem está do lado notará: do meu lado tem um cristão. Peçamos essa graça, peçamos a ajuda de Deus para viver tudo isso. Sermos bons soldados de Cristo, que possamos chegar lá no céu e nosso Senhor possa nos dizer: combateu um bom combate. Venha, entre, porque você combateu um bom combate. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.